Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 3. O anel vai para o sul. Mais tarde, no mesmo dia, os hobbits fizeram sua própria reunião no quarto de Bilbo. Merry e Pippin ficaram indignados quando ouviram que Sam se esgueirara para dentro do conselho e fora escolhido como companheiro de Frodo. É muito injusto, disse Pippin. Em vez de jogá-lo fora e metê-lo em correntes, Elrond vai e o recompensa pelo atrevimento. Recompensa? Exclamou Frodo. Não consigo imaginar punição mais severa. Você não pensa no que está dizendo. Condenado a ir nessa viagem desesperada. Isso é recompensa? Ontem sonhei que minha tarefa estava cumprida e que eu poderia ficar aqui por longo tempo. Quem sabe para sempre. Não me espanta, disse Merry. E gostaria que você pudesse. Mas estamos com inveja de Sam, não de você. Se precisar ir, será castigo para qualquer um de nós ficar para trás, mesmo em Valfenda. Viemos longe com você e passamos algumas horas difíceis. Queremos ir em frente. Foi isso que eu quis dizer, comentou Pippin. Nós, hobbits, precisamos ficar unidos, e vamos ficar. Eu hei de ir, a não ser que me acorrentem. Precisa haver alguém com inteligência no grupo. Então você certamente não será escolhido, Peregrine Took, disse Gandalf, espiando de fora pela janela, que era próxima ao solo. Mas todos vocês estão preocupados sem necessidade. Nada foi decidido ainda. Nada decidido, exclamou Pippin. Então o que todos vocês estavam fazendo? Passaram horas trancados. Falando, disse Bilbo. Houve muito falatório e cada um teve com o que arregalar os olhos. Até o velho Gandalf. Acho que a notícia de Legolas sobre Gollum espantou até ele, mas ele passou por cima. Você se enganou, afirmou Gandalf. Estava desatento. Eu já ouvira falar disso por Gwaihir. Se quer saber, os únicos motivos reais para regalar os olhos, como você se expressou, foram você e Frodo. E eu fui o único que não se surpreendeu. Bem, seja como for, disse Bilbo. Nada foi decidido a não ser a escolha dos pobres Frodo e Sam. O tempo todo eu temia que fosse chegar a esse ponto se me dispensassem. Mas se me perguntarem, Elrond vai enviar um bom número quando os relatos chegarem. Já partiram, Gandalf? Sim, confirmou o mago. Alguns dos batedores já foram enviados. Mais irão amanhã. Elrond está mandando elfos e eles vão entrar em contato com os caminheiros e, quem sabe, com o povo de Taranduil em Treva Mata. E Aragorn partiu com os filhos de Elrond. Vamos ter que esquadrinhar todas as terras em volta por muitas longas léguas antes de fazermos qualquer movimento. Portanto, alegre-se, Frodo. Provavelmente sua estadia aqui será bem cumprida. Ah, disse Sam sombrio. Só vamos esperar que chegue o inverno. Não há como evitar isso, comentou Bilbo. Em parte é culpa sua, Frodo, meu rapaz. Insistir em esperar pelo meu aniversário. Não posso deixar de pensar que é um jeito engraçado de honrá-lo. Não é o dia que eu escolheria para deixar os SBs entrarem em Bolsão. Mas é isso. Agora você não pode esperar até a primavera e não pode partir antes que voltem os relatos. Quando o inverno vibra o açoite e racha a pedra na fria noite, entre árvores nuas, negros lagos, no ermo os passos são azíagos. Mas receio que sua sorte será bem essa. Receio que sim, disse Gandalf.
Não podemos partir antes de descobrirmos o que houve com os cavaleiros. Pensei que foram todos destruídos na inundação, disse Merry. Não se pode destruir espectros do anel desse modo, disse Gandalf. O poder de seu mestre está neles, e por ele mantêm-se de pé ou caem. Esperamos que todos tenham sido desmontados e desmascarados e que, portanto, estejam menos perigosos por algum tempo. Mas precisamos descobrir com certeza. Enquanto isso, você deveria tentar esquecer suas aflições, Frodo. Não sei se posso fazer algo para ajudá-lo, mas vou sussurrar isso em seu ouvido. Alguém disse que seria necessária inteligência no grupo. Ele tinha razão. Creio que irei com vocês. O deleite de Frodo diante dessa revelação foi tão grande que Gandalf saiu do peitoril da janela onde estivera sentado, tirou o chapéu e fez uma mesura. Eu só disse, creio que irei. Não conte com nada ainda. Nesse assunto Elrond tem muito a dizer, e seu amigo Passo Largo. O que me lembra de que quero encontrar Elrond? O que me lembra de que quero encontrar Elrond? Preciso ir. Quanto tempo você acha que terei aqui? Perguntou Frodo a Bilbo, quando Gandalf se fora. Ah, não sei. Não consigo contar os dias em Valfenda, disse Bilbo. Mas um bom tempo, eu acho. Poderemos ter muitas conversas. Que tal ajudar-me com meu livro e começar o próximo? Pensou em um desfecho? Sim, vários. E todos são sombrios e desagradáveis, disse Frodo. Ah, assim não dá, disse Bilbo. Os livros precisam ter bons desfechos. Que tal isto? E todos se acomodaram e viveram juntos felizes para sempre. Vai servir bem, se chegar a esse ponto, disse Frodo. Ah, exclamou Sam. E onde eles vão viver? É nisso que muitas vezes fico pensando. Por algum tempo, os hobbits continuaram conversando, pensando na jornada passada e nos perigos que tinham à frente. Mas era tal a virtude da terra de Valfenda que logo todo medo e ansiedade foram apagados de suas mentes. O futuro, bom ou mau, não foi esquecido, mas deixou de ter qualquer poder sobre o presente. A saúde e a esperança se fortaleceram neles, e contentavam-se com cada dia bom da forma em que ele vinha, com prazer em cada refeição e em cada palavra e canção. Assim fugiram os dias, cada manhã alvorecendo luminosa e bela, e cada tarde seguindo-se fresca e clara. Mas o outono minguava depressa. Lentamente a luz dourada se desfez em prata pálida, e as folhas restantes caíram das árvores nuas. Um vento gélido começou a soprar das montanhas nevoentas a leste. A lua do caçador arredondou-se no céu noturno e pôs em fuga todos os astros menores. Mais baixo, no sul, um astro brilhava vermelho. A cada noite, à medida que a lua voltava a minguar, ele brilhava cada vez mais intenso. Frodo poderia vê-lo de sua janela, na profundidade do firmamento, ardendo como um olho vigilante que espiava fixo por cima das árvores na beira do vale. Fazia quase 2 meses que os hobbits estavam na casa de Elrond. Em novembro se fora, com os últimos farrapos do outono, e dezembro passava, quando os batedores começavam a voltar. Alguns haviam rumado ao norte, além das nascentes do Fontegris, até a Charneca-Eten, e outros haviam rumado para o oeste, e com a ajuda de Aragorn e dos caminheiros, tinham buscado longe nas terras griságua abaixo, até Tarbard, onde a antiga estrada do norte atravessava o rio junto a uma cidade em ruínas. Muitos haviam ido ao leste e sul, e alguns desses tinham cruzado as montanhas e penetrado em Treva-mata, enquanto que outros escalaram o passo nas nascentes do rio de Lis, descendo as terras selváticas e atravessando os campos de Lis, alcançando por fim o antigo lar de Radagast, em Rosgobel. Radagast não estava ali. Tornaram por cima da alta passagem que se chamava Portão do Chifre Vermelho. Os filhos de Elrond,
Eladan e Elrohir foram os últimos a voltar. Haviam feito uma grande jornada, descendo o Veio de Prata até uma região estranha. Mas a ninguém falaram de sua missão, senão a Elrond. Em nenhuma região os mensageiros haviam descoberto sinais nem notícias dos cavaleiros ou de outros serviçais do inimigo. Nem das águias das montanhas nevoentas haviam sabido de novas recentes. Nada fora visto nem ouvido de Gollum, mas os lobos selvagens ainda se riam, e outra vez caçavam nas terras altas do grande rio. 3 dos cavalos negros foram achados ao mesmo tempo, afogados no val inundado. Nas rochas das corredeiras mais abaixo, os buscadores descobriram os corpos de mais 5, e também uma longa capa negra retalhada e esfarrapada. Nenhuma outra pista dos Cavaleiros Negros pôde ser vista, e em nenhum lugar se sentia sua presença. Parecia que tinham desaparecido do norte. 8 dos 9, pelo menos, estão considerados, disse Gandalf. É arriscado ter certeza demais. Porém, penso que agora podemos esperar que os espectros do Anel foram dispersos e obrigados a retornar, da melhor maneira possível, a seu mestre em Mordor, vazios e sem forma. Se assim é, levará algum tempo para poderem recomeçar a caçada. É claro que o inimigo tem outros serviçais, mas esses terão de viajar até os limites de Valfenda antes de conseguirem detectar nossa trilha. E ela será difícil de achar se formos cautelosos. Mas não podemos nos demorar demais. Elrond convocou a si os hobbits. Olhou gravemente para Frodo. A hora chegou, disse ele. Se o anel deve partir, precisa ir logo. Mas os que forem com ele não podem confiar em que sua missão seja auxiliada por guerra ou força. Devem penetrar no domínio do inimigo longe da ajuda. Ainda mantens tua palavra, Frodo, de seres o portador do anel? Mantenho-a, assentiu Frodo. Irei com Sam. Então não posso ajudar-te muito, nem com conselhos, disse Elrond. Bem pouco posso prever de tua estrada, e não sei como tua tarefa será cumprida. A sombra já se esgueirou até os sopés das montanhas, e se aproxima das próprias bordas do Griságua, e embaixo da sombra tudo me é obscuro. Encontrarás muitos inimigos, alguns evidentes e outros disfarçados. E poderás encontrar amigos no caminho quando menos os esperares. Enviarei mensagens, do modo que posso tramar aos que conheço no vasto mundo. Mas as terras já se tornaram tão perigosas que algumas poderão se extraviar ou não vão chegar antes de ti. E escolherei companheiros que irão contigo, até onde quiserem ou a sorte permitir. O número deve ser reduzido, visto que tua esperança está na velocidade e no segredo. Tivera eu uma hoste de elfos com armaduras dos dias antigos, de pouco serviria, exceto para atiçar o poder de Mordor. A comitiva do anel será de 9, e os 9 caminhantes hão de ser opostos aos 9 cavaleiros que são malignos. Contigo e com teu fiel servidor, Gandalf irá, pois esta será a sua grande tarefa, e talvez o fim de sua labuta. Quanto aos demais, hão de representar os outros povos livres do mundo. Elfos, anãos e homens. Legolas há de ir pelos elfos, e Gimli, filho de Glóin, pelos anãos. Estão dispostos a irem pelo menos até os passos das montanhas, e quem sabe além. Pelos homens hás de ter Aragorn, filho de Arathorn, pois o anel de Isildur lhe diz respeito intimamente. Passo largo! Exclamou Frodo. Sim, disse ele com um sorriso. Mais uma vez peço permissão para ser seu companheiro, Frodo. Eu lhe teria implorado para vir, disse Frodo. Só que pensei que você iria a Minas Tirith com Boromir. E vou, disse Aragorn. E a espada que foi partida há de ser reforjada antes que eu parta a guerra. Mas sua estrada e a nossa correm juntas por muitas centenas de milhas.
Portanto, Boromir também estará na comitiva. É um homem valoroso. Restam mais 2 a encontrar, disse Elrond. Vou considerá-los. Em minha casa poderei encontrar alguém que me pareça bom mandar. Mas isso não vai deixar lugar para nós, exclamou Pippin, consternado. Não queremos ser deixados para trás. Queremos ir com Frodo. Isso é porque não compreendeis e não podeis imaginar o que está à frente, disse Elrond. Nem Frodo pode, disse Gandalf, inesperadamente apoiando Pippin. Nem qualquer um de nós enxerga com clareza. É verdade que, se estes hobbits entendessem o perigo, não se atreveriam a ir. Mas ainda assim desejariam ir, ou desejariam atrever-se, e ficariam envergonhados e infelizes. Creio, Elrond, que neste assunto seria bom fiar-se mais em sua amizade que em grande sabedoria. Mesmo que escolhesses para nós um senhor élfico como Glorfindel, ele não seria capaz de tomar de assalto a Torre Sombria, nem de abrir a estrada rumo ao fogo pelo poder que nele reside. Falas com gravidade, disse Elrond, mas tenho dúvidas. O condado, pressagio, já não está livre de perigo. E eu pensar em mandar esses 2 de volta para lá como mensageiros, para fazerem o que pudessem, de acordo com os modos de seus pais, para alertarem o povo do perigo. Seja como for, julgo que o mais jovem dos 2, Peregrin Took, deveria ficar. Meu coração se opõe à sua ida. Então, mestre Elrond, vai ter que me trancar na prisão ou mandar-me de volta para casa amarrado em um saco, disse Pippin, pois do contrário hei de seguir a comitiva. Então assim seja, a vez de ir, disse Elrond e suspirou. Agora a contagem dos 9 está plena. Em 7 dias a comitiva deve partir. A espada de Elendil foi reforjada por ferreiros élficos, e em suma lâmina traçou-se um emblema de 7 estrelas postas entre a lua crescente e o sol raiado, e em volta havia muitas runas escritas, pois Aragorn, filho de Arathorn, partia à guerra nos confins de Mordor. Era muita luz de dia a espada quando se tornou inteira outra vez. A luz do sol brilhava rubra nela, e a luz da lua brilhava fria, e seu gume era duro e afiado. E Aragorn deu-lhe um novo nome, e a chamou Andúril, a chama do oeste. Aragorn e Gandalf caminhavam juntos ou sentavam-se falando da estrada e dos perigos que enfrentariam. E ponderavam os mapas descritos e ilustrados e os livros de saber que havia na casa de Elrond. Às vezes Frodo estava com eles, mas contentava-se em apoiar na sua liderança e passava quanto tempo podia com Bilbo. Naqueles últimos dias, os hobbits sentavam-se juntos à tardinha no Salão do Fogo, e ali, entre muitas histórias, ouviram contada por completo a balada de Beren e Lúthien e a conquista da Grande Joia. Mas de dia, enquanto Merry e Pippin passeavam, Frodo e Sam podiam ser encontrados com Bilbo no quartinho deste. Então Bilbo lia trechos de seu livro, que ainda parecia bem incompleto, ou fragmentos de seus versos, ou tomava nota das aventuras de Frodo. Na manhã do último dia, Frodo estava a sós com Bilbo, e o velho hobbit tirou debaixo da cama uma caixa de madeira. Ergueu a tampa e remexeu dentro dela. Aqui está a sua espada, disse ele. Mas ela se partiu, você sabe. Eu a peguei para mantê-la a salvo, mas esqueci de perguntar se os ferreiros podiam consertá-la. Agora não há tempo. Então pensei. Talvez você gostasse de ter isto, sabe? Tirou da caixa uma pequena espada numa velha bainha surrada de couro. Então sacou-a e a lâmina polida e bem cuidada reluziu subitamente, fria e brilhante. Esta é ferroada, comentou ele, e enfiou-a a fundo com pouco esforço numa viga de madeira. Pegue-a se quiser. Não vou precisar dela de novo, espero. Frodo aceitou-a com gratidão. E tem isto, disse Bilbo,
tirando um pacote que parecia ser um tanto pesado para o tamanho. Desenrolou várias dobras de panos velhos e ergueu uma pequena cota de malha. Tinha uma trama fechada de muitos anéis, quase tão flexível quanto o linho, fria como gelo e mais dura que aço. Brilhava como prata ao luar e estava engastada com gemas brancas. Junto a ela havia um cinto de pérolas e cristais. É uma coisa linda, não é? Disse Bilbo, remexendo-a na luz. E útil. É minha malha anânica que Thorin me deu. Eu a resgatei em Grancava antes de partir e a embalei com minha bagagem. Trouxe comigo todas as lembranças de minha jornada, exceto o anel. Mas eu não esperava usar esta, e agora não preciso dela, exceto para olhá-la de vez em quando. Mal se sente o peso quando se veste. Eu iria parecer... Olha, não acho que eu iria parecer bem nela, disse Frodo. Foi bem o que eu mesmo falei, disse Bilbo. Mas não se importe com a aparência. Pode usá-la por baixo das roupas externas. Vamos lá. Você precisa compartilhar este segredo comigo. Não conte a mais ninguém. Mas eu me sentirei mais feliz sabendo que você a usa. Imagino que resistiria até os punhais dos Cavaleiros Negros. Terminou em voz baixa. Muito bem, vou pegá-la, disse Frodo. Bilbo a vestiu nele e prendeu ferroada ao cinto reluzente. E depois Frodo vestiu por cima suas velhas calças, túnica e jaqueta, manchadas pelo tempo. Você parece apenas um simples hobbit, disse Bilbo. Mas agora você contém mais do que parece na superfície. Boa sorte para você. Deu-lhe as costas e olhou pela janela, tentando cantarolar uma melodia. Não consigo lhe agradecer como deveria, Bilbo, por isto e por todas as suas bondades do passado, disse Frodo. Não tente, disse o velho hobbit, virando-se e dando-lhe um tapa nas costas. Ai! Gritou ele. Agora você está duro demais para dar tapas. Mas é isso. Os hobbits precisam se unir, em especial os bolseiros. Só o que peço em troca é: cuide-se o máximo que puder e traga de volta todas as notícias que puder. E quaisquer canções ou contos antigos que conseguir. Vou fazer o melhor para terminar meu livro antes que você volte. Gostaria de escrever o segundo livro, se eu for poupado. Interrompeu-se e voltou-se outra vez para a janela, cantando baixinho. Sentado junto ao fogo eu penso em tudo que já vi, em cores e em flores do verão que já vivi, em folhas amarelas do outono já selo, com brumas e prata um sol e vento em meu cabelo. Sentado junto ao fogo eu penso, no mundo, se vier, o inverno sem a primavera que eu haja de viver. Pois tanta coisa que existe eu nunca tive à frente. Em cada bosque, em cada fonte, o verde é diferente. Sentado junto ao fogo eu penso em gente que passei e gente que verá o mundo que nunca eu verei. Mas lá, sentado a pensar, na era que está morta, escuto passos que retornam e vozes junto à porta. Era um dia frio e cinzento perto do fim de dezembro. O vento leste voava através dos ramos nus das árvores e fervilhava nos pinheiros escuros das colinas. Nuvens esfarrapadas corriam no alto, escuras e baixas. Quando as sombras tristões do início do entardecer começavam a cair, a comitiva se aprestava para a partida. Deviam partir quando anoitecesse, pois Elrond lhes aconselhara viajarem ocultos pela noite, tanto quanto pudessem, até estarem longe de Valfenda. Deveis temer os muitos olhos dos serviçais de Sauron, disse ele. Não duvido de que a notícia do desbaratamento dos cavaleiros já o alcançou, e deve estar repleto de ira. Já logo seus espiões, a pé e alados, estarão à larga nas terras setentrionais. Mesmo do céu acima deveis vos cuidar quando fizerdes vosso percurso. A comitiva levou pouco equipamento de combate,
pois sua esperança estava no segredo, não na batalha. Aragorn tinha Andúril e nenhuma outra arma, e partiu trajando apenas verde pardo de ferrugem, como o caminheiro do ermo. Boromir tinha uma espada comprida, de feitio semelhante a Andúril, porém de menor linhagem, e trazia também um escudo e sua trompa de guerra. Alta e nítida ela soa nos vales das colinas, disse. E que fujam então todos os adversários de Gondor. Levando-a aos lábios, deu um sopro, e os ecos saltaram de rocha em rocha, e todos os que ouviram aquela voz em Valfenda puseram-se de pé com um salto. Cuida-te de não soprares essa trompa de novo, Boromir, disse Elrond, enquanto não estiveres outra vez nas fronteiras de tua terra, e grave necessidade te afligir. Talvez, disse Boromir, mas sempre fiz minha trompa gritar a partida, e por muito que depois caminhemos nas sombras, eu não irei como um ladrão na noite. Somente o anão Gimli usava abertamente uma camisa curta de anéis de aço, pois os anãos carregam as cargas com facilidade, e em seu cinto havia um machado de lâmina larga. Legolas tinha arco e aljava e um longo punhal branco à cinta. Os hobbits mais jovens usavam as espadas que tinham tirado do túmulo, mas Frodo só levou ferroada, e sua cota de malha, por desejo de Bilbo, permanecia oculta. Gandalf trazia seu cajado, mas tinha no cinto a seu lado a espada élfica Glandring, companheira de Orcrist, que agora jazia sobre o peito de Thorin sob a montanha solitária. Todos foram bem equipados por Elrond com roupas espessas e quentes, e tinham jaquetas e capas forradas de pele. Alimentos de reserva, roupas, cobertores e outros apetrechos foram carregados em um pônei, que não era outro senão o pobre animal que haviam trazido de Bree. A estada em Valfenda lhe operara uma mudança maravilhosa. Estava lustroso e parecia ter o vigor da juventude. Fora Sam quem insistira em escolhê-lo, declarando que Bill, como o chamava, definharia se não viesse. Esse animal quase sabe falar, disse ele, e falaria se ficasse aqui mais tempo. Ele me deu um olhar tão claro quanto o Sr. Pippin falando. Se não me deixar ir com você, Sam, eu sigo você sozinho. Portanto, Bill ia como besta de carga, mas era o único membro da companhia que não parecia deprimido. As despedidas tinham acontecido no grande salão junto ao fogo, e agora só esperavam por Gandalf, que ainda não saíra da casa. Um clarão de fogo saía pelas portas abertas, e luzes suaves brilhavam em muitas janelas. Bilbo, envolto numa capa, estava silencioso na soleira da porta, ao lado de Frodo. Aragorn estava sentado de cabeça inclinada até os joelhos. Só Elrond sabia plenamente o que aquela hora significava para ele. Os demais podiam ser vistos como formas cinzentas no escuro. Sam estava de pé ao lado do pônei, sugando os dentes e fitando melancolicamente a escuridão, onde o rio rugia nas pedras lá embaixo. Seu desejo de aventura estava na mais baixa maré. Bill, meu rapaz, disse ele, você não devia ter se juntado conosco. Podia ter ficado aqui, comendo o melhor feno até chegar ao capim novo. Bill balançou a cauda e nada disse. Sam tirou a mochila dos ombros e repassou mentalmente, com ansiedade, todas as coisas que tinha alojado ali, perguntando se esquecera de algo. Seu principal tesouro, o equipamento de cozinha, e a caixinha de sal que sempre levava e completava quando podia. Um bom suprimento de ervas de fumo, mas não o bastante, garanto. Pederneiras e iscas para fazer fogo, meias de lã, roupa branca, vários pequenos pertences do patrão que Frodo esquecera e Sam guardara para tirá-los em triunfo quando fossem necessários. Repassou-os todos. Corda, resmungou. Sem corda. E foi só na noite passada que você disse para si mesmo? Sam, que tal um pedaço de corda? Você vai precisar se não tiver. Bem, vou precisar. Não posso arranjar agora. Nesse momento, Elrond saiu com Gandalf e chamou a si a comitiva.
Estas são as minhas últimas palavras, disse ele em voz baixa. O portador do anel está partindo na demanda do monte da perdição. Só sobre ele pesa uma obrigação, de nem lançar fora o anel, nem entregá-lo a qualquer serviçal do inimigo, nem deveras deixar qualquer pessoa manuseá-lo, exceto os membros da comitiva e do conselho, e, mesmo assim, apenas na mais grave necessidade. Os demais vão com ele como companheiros livres, para auxiliá-lo no caminho. Podeis demorar-vos, ou voltar, ou desviar-vos para outras trilhas, conforme o acaso permitir. Quanto mais longe fordes, menos fácil será retirar-se. Porém, nenhum juramento nem vínculo vos é imposto para irdes mais longe do que quiserdes. Pois não conheceis ainda a força de vossos corações, e não conseguis prever o que cada um poderá encontrar na estrada. Infiel é aquele que diz adeus quando a estrada escurece, disse Gimli. Pode ser, respondeu Elrond. Mas que não jure que caminhará no escuro aquele que não viu o anoitecer. Porém, a palavra jurada pode fortalecer o coração trêmulo, retrucou Gimli. Ou parti-lo, disse Elrond. Não olheis muito longe à frente, mas ide agora de bom grado. Adeus, e que a bênção dos elfos e homens e de todos os povos livres vá convosco. Que as estrelas brilhem sobre vossos rostos. Boa sorte, exclamou Bilbo, gaguejando de frio. Não acho que você consiga escrever no diário, Frodo, meu rapaz, mas vou esperar um relato completo quando você voltar. E não demore muito. Boa viagem. Muitos outros da casa de Elrond estavam nas sombras, observando sua partida, desejando-lhes boa viagem com vozes suaves. Não havia risos, nem canção, nem música. Finalmente deram-lhe as costas e se desvaneceram em silêncio na penumbra. Atravessaram a ponte e, fazendo curvas, subiram devagar pelas trilhas longas e íngremes que levavam para fora do vale partido de Valfenda. E chegaram, por fim, à alta charneca onde o vento sibilava através da urze. Então, com uma olhada para a última casa hospitaleira que cintilava abaixo deles, foram-se caminhando fundo dentro da noite. No Val do Bruinen deixaram a estrada e, virando para o sul, seguiram por trilhas estreitas em meio às terras acidentadas. Seu propósito era manter esse curso a oeste das montanhas por muitas milhas e dias. O terreno era muito mais rude e mais árido do que no verde vale do grande rio, nas terras selváticas do lado oposto da cordilheira, e seu avanço seria lento. Mas, daquele modo, esperavam escapar à atenção dos olhos inamistosos. Os espiões de Sauron pouco tinham sido vistos naquela região vazia até então, e as trilhas eram poucas conhecidas a não ser da gente de Valfenda. Gandalf andava na frente, e com ele ia Aragorn, que conhecia a região até no escuro. Os demais faziam fila atrás, e Legolas, cujos olhos eram aguçados, estava na retaguarda. A primeira parte da viagem foi dura e enfadonha, e Frodo pouco recordou dela, exceto pelo vento. Durante muitos dias sem sol vinha um sopro gelado das montanhas a leste, e nenhuma roupa parecia capaz de repelir seus dedos esquadrinhadores. Apesar de a comitiva estar bem vestida, raramente se sentiam aquecidos, quer andando, quer parados. Dormiam inquietos durante o meio do dia, em alguma depressão do terreno, ou ocultos sob os espinheiros emaranhados que em muitos lugares cresciam em capões. No fim da tarde eram acordados pela sentinela e comiam a refeição principal, normalmente fria e sem graça, pois raramente podiam se arriscar a acender fogo. À tardinha prosseguiam de novo, sempre tanto ao sul quanto conseguiam abrir caminho. No começo parecia aos hobbits que, apesar de caminharem e tropeçarem até a exaustão, estavam se arrastando adiante como lesmas e não chegavam a lugar nenhum. A cada dia o terreno parecia praticamente igual ao dia anterior. Porém, as montanhas se aproximavam continuamente.
Ao sul de Valfenda, elas se elevavam cada vez mais e curvavam-se para o oeste, e em torno do sopé da cadeia principal revolvia-se uma terra cada vez mais ampla de colinas áridas e fundos vales repletos de águas turbulentas. As trilhas eram poucas e tortuosas, e muitas vezes só os levavam à beira de algum precipício escarpado ou para dentro de pântanos traiçoeiros. Haviam viajado durante uma quinzena quando o tempo mudou. O vento amainou de repente e depois virou para o sul. As nuvens que fluíam depressa levantaram-se e se derreteram, e o sol saiu pálido e luminoso. Veio o amanhecer frio e límpido ao final de uma longa e cambaleante marcha noturna. Os viajantes alcançaram uma crista baixa, coroada de antigos pés de azevinho, cujos troncos cinzas esverdeados pareciam ter sido esculpidos na própria pedra das colinas. Suas folhas escuras brilhavam, e as frutinhas reluziam vermelhas à luz do sol nascente. Longe, no sul, Frodo podia ver as formas indistintas de montanhas altivas, que agora pareciam se interpor a caminho que a comitiva estava trilhando. À esquerda daquela alta cordilheira, erguiam-se 3 picos. O mais alto e mais próximo subia como um dente encimado de neve. Seu grande e descoberto precipício norte ainda estava quase todo na sombra, mas reluzia vermelho onde a luz do sol o atingia obliquamente. Gandalf, parado ao lado de Frodo, espiou por baixo da mão. Viemos bem, disse ele. Chegamos às bordas da região que os homens chamam Azevin. Aqui viviam muitos elfos em dias mais felizes, quando seu nome era Eregion. Percorremos 40 léguas a voo de corvo, apesar de nossos pés terem caminhado muitas longas milhas a mais. Agora o terreno e o tempo serão mais amenos, mas quem sabe também mais perigosos. Perigosos ou não, o nascer do sol de verdade é muito bem-vindo, comentou Frodo, jogando o capuz para trás e deixando a luz da manhã atingir seu rosto. Mas as montanhas estão à nossa frente, disse Pippin. Devemos ter virado para o leste durante a noite. Não, afirmou Gandalf. Mas enxerga-se mais longe a luz límpida. Alguns desses picos, além desses picos, a cordilheira se vira para o sudoeste. Há muitos mapas na casa de Elrond, mas, imagino, você nunca pensou em olhá-los? Olhei sim, algumas vezes, respondeu Pippin, mas não me lembro deles. Frodo tem melhor cabeça para esse tipo de coisa. Não preciso de mapa, disse Gimli, que chegara com Legolas e olhava diante de si atentamente, com uma estranha luz nos olhos profundos. Ali está a terra onde nossos pais labutavam outrora, e lavramos a imagem dessas montanhas em muitas obras de metal e de pedra, e em muitas canções e histórias. Elevam-se alto em nossos sonhos. Barás, Zirac, Shatur. Só uma vez antes de hoje eu os vi de longe, desperto. Mas eu os conheço e os seus nomes. Pois embaixo deles fica Casadon, a Covanana, que agora se chama o Abismo Negro. Moria na língua de élfica. Ali está Baranzimbar, o Chifre Vermelho, o cruel Caradras. E além dele fica o Pico de Prata e a Cabeça de Nuvem, Kelebedil, o Branco, e Fanuidol, o Cinzento. Aqui chamamos Zirac-Zigil e Bundus-Shatur. Ali as montanhas nevoentas se dividem e entre seus braços está o vale de sombras profundas que não podemos esquecer. Azanubizar, o vale do riacho escuro, que os elfos chamam Nandurhirion. É para o vale do riacho escuro que estamos rumando, comentou Gandalf. Se escalarmos o passo que se chama Portão do Chifre Vermelho, embaixo do lado oposto de Caradras, havemos de descer pela escada do riacho escuro para o fundo do Vale dos Anãos. Ali está o espelhágua,
E ali o rio veio de e ali o rio veio de prata nasce em suas fontes geladas. Escura é a água de Keled Zaran, disse Gimli, e escuras são as nascentes de Kibil Nala. Meu coração estremece ao pensar que logo poderei vê-las. Que tenhas a alegria da visão, meu bom anão, exclamou Gandalf. Mas, não importa o que faças, pelo menos nós não podemos nos demorar nesse vale. Precisamos descer o veio de prata até os bosques secretos, e depois ao grande rio, e depois... Fez uma pausa. Sim? E depois aonde? Perguntou Merry. Ao final da jornada, no fim, respondeu Gandalf. Não podemos olhar muito à frente. Contentemo-nos de que a primeira etapa foi cumprida em segurança. Creio que vamos descansar aqui, não só hoje, mas também esta noite. Há um ar sadio em Azevin. Muito mal precisa acontecer em uma região para que ela se esqueça dos elfos por completo. Se alguma vez eles lá habitaram. Isso é verdade, assentiu Legolas. Mas os elfos desta terra eram de uma raça estranha a nós, que somos do povo silvestre. E as árvores e o capim já não se recordam deles. Só ouço as pedras lamentando-os. Fundo nos escavaram. Belas nos edificaram. Mas eles se foram. Eles se foram. Em busca dos portos há muito tempo. Naquela manhã fizeram um fogo em uma baixada funda oculta por grandes arbustos de azevinho. E seu jantar de jejum foi mais alegre do que fora desde que haviam partido. Não se apressaram a ir para a cama depois, já que esperavam ter a noite toda para dormir, e não pretendiam prosseguir antes da tarde do dia seguinte. Somente Aragorn estava silencioso e inquieto. Depois de certo tempo, ele deixou a comitiva e perambulou até a crista. Ali ficou parado na sombra de uma árvore, espiando para o sul e o oeste, com a cabeça inclinada como se estivesse escutando. Depois voltou à beira da baixada e olhou os demais, rindo e conversando. Qual é o problema, Passo Largo? Merry o chamou lá em cima. O que está procurando? Sente falta do vento leste? Não mesmo, respondeu ele. Mas sinto falta de algo. Estive na região de Azev em muitas estações. Agora não mora gente aqui, mas muitas outras criaturas vivem aqui o tempo todo, especialmente aves. Porém agora todos estão silenciosos, a não ser vocês. Posso senti-lo. Não há ruído por milhas em nossa volta, e as vozes de vocês parecem fazer o chão ecoar. Não compreendo. Gandalf ergueu os olhos com um súbito interesse. Mas qual é o motivo, você acha? Perguntou. Ele representa mais do que a surpresa de ver 4 hobbits, sem falar no resto de nós, onde tão raramente se veem ou ouvem pessoas? Espero que seja isso, respondeu Aragorn. Mas tenho uma sensação de vigilância e de medo que nunca tive aqui antes. Então precisamos ser mais cautelosos, disse Gandalf. Se trouxemos um caminheiro conosco, é bom prestar atenção nele, especialmente se o caminheiro for Aragorn. Precisamos parar de falar em voz alta, descansar em silêncio e pôr uma sentinela. Naquele dia foi a vez de Sam montar a primeira guarda, mas Aragorn juntou-se a ele. Os demais pegaram um sono. Então o silêncio aumentou até o próprio Sam conseguir senti-lo. A respiração dos que dormiam podia ser ouvida claramente. O balanço da cauda do pônei e os movimentos ocasionais de seus pés tornaram-se ruídos altos. Sam podia ouvir suas próprias juntas rangendo quando se mexia. Um silêncio profundo estava em toda a sua volta, e por cima de tudo pendia um límpido céu azul, com o sol subindo do leste. Lá longe, no sul, apareceu uma mancha escura, e cresceu, e voou rumo ao norte como fumaça levada pelo vento. O que é isso, Passo Largo? Não parece uma nuvem, disse Sam a Aragorn, sussurrando. Este não deu resposta, pois fitava o céu atentamente.
Mas não passou muito tempo para o próprio Sam conseguir ver por si só o que estava se aproximando. Revoadas de aves voando a grande velocidade giravam e rodavam e atravessavam toda a região como se estivessem em busca de alguma coisa. E estavam chegando cada vez mais perto. Deite no chão, imóvel, chiou Aragorn, puxando Sam para a sombra de um pé de azevinho, pois todo um regimento de aves havia se separado de repente da hoste principal e veio voando baixo, direto para a crista. Sam pensou que era uma espécie de corvo de tamanho grande. Quando passaram por cima deles, uma aglomeração tão densa que sua sombra os seguia escura no chão cá embaixo, ouviu-se um só grasnido rouco. Foi só depois que sumiram à distância, no norte, no oeste, e o céu estava limpo outra vez, que Aragorn resolveu levantar-se. Então ergueu-se com um salto e foi acordar Gandalf. Regimentos de corvos negros estão voando por cima de toda a região entre as montanhas e o Griságua, disse ele. E passaram sobre Azevin. Não são nativos aqui. São Creban de Fangorn e da Terra Parda. Não sei a que vieram. Possivelmente há algum distúrbio no sul do qual estão fugindo. Mas acredito que estão espionando a região. Também vislumbrei muitos falcões voando bem alto no céu. Acho que deveríamos andar de novo à noitinha. A Azevin não é mais salutar para nós. Está sendo vigiada. E nesse caso o passo do chifre vermelho também está, afirmou Gandalf. E não consigo imaginar como podemos passar sobre ele sem sermos vistos. Mas vamos pensar nisso quando precisarmos. Quanto a andar assim que escurecer, receio que você tenha razão. Por sorte, nossa fogueira fez pouca fumaça e já estava baixa antes de os Creban chegarem, comentou Aragorn. Devemos apagá-la e não acendê-la de novo. Bem, se isso não é uma praga e um incômodo, disse Pippin. Assim que ele acordara no final da tarde, tinham-lhe dado a notícia. Sem fogo ia andar outra vez à noite. Tudo por causa de um bando de corvos. Eu estava esperando uma boa refeição de verdade esta noite. Alguma coisa quente. Bem, pode continuar esperando, disse Gandalf. Para você poderá haver muitos banquetes inesperados à frente. Quanto a mim, gostaria de um cachimbo para fumar em conforto e de pés mais quentes. No entanto, pelo menos de uma coisa temos certeza. Ficará mais quente à medida que rumarmos para o sul. Quente demais, não ia me espantar, murmurou Sam para Frodo. Mas estou começando a pensar que é hora de enxergar essa montanha de fogo e de ver o fim da estrada, por assim dizer. Primeiro pensei que podia ser esse chifre vermelho aqui, ou seja qual for o nome dele, antes de Gimli fazer sua fala. Que belo quebra-queixo que deve ser a língua dos anãos. Os mapas nada diziam à mente de Sam, e todas as distâncias naquelas terras estranhas pareciam tão vastas que ele estava totalmente desorientado. Por todo aquele dia, a comitiva permaneceu escondida. As aves escuras passaram por cima, vez por outra, mas à medida que o sol poente se tornava vermelho, elas desapareceram para o sul. Na penumbra, a comitiva partiu. E agora, virando meio para o leste, dirigindo-se rumo a Caradhras, que lá longe ainda brilhava num vermelho apagado a última luz do sol desaparecido. Uma a uma, estrelas brancas surgiram à medida que o céu desbotava. Guiados por Aragorn, encontraram uma boa trilha. Parecia a Frodo ser o resto de uma antiga estrada, que outrora fora larga e bem planejada, de Azevin ao passo da montanha. A lua, agora cheia, nasceu sobre as montanhas e lançou uma luz pálida em que as sombras das pedras eram negras. Muitas pareciam ter sido lavradas à mão, apesar de estarem agora tombadas e arruinadas em uma terra árida e estéril. Era a hora gélida e inamistosa antes do primeiro raiar da aurora, e a lua estava baixa. Frodo ergueu os olhos para o céu. Repentinamente viu, ou sentiu uma sombra passando diante das altas estrelas. Como se por um momento elas se apagassem,
e depois voltassem a brilhar. Teve um calafrio. Viu alguma coisa passar por cima? Sussurrou ele a Gandalf, que estava logo à frente. Não, mas senti o que quer que fosse, respondeu. Pode não ser nada, só um fiapo de nuvem fina. Então estava se movendo depressa, murmurou Aragorn. E não era com o vento. Nada mais aconteceu naquela noite. A manhã seguinte raiou ainda mais luminosa que antes, mas o ar estava gélido outra vez. O vento já se voltava para o leste. Durante mais 2 noites eles marcharam, subindo sempre, porém cada vez mais devagar, à medida que sua estrada serpenteava colina acima e as montanhas se elevavam cada vez mais próximas. Na terceira manhã, Caradhras se ergueu diante deles, um pico imenso, encimado de neve como prata, mas com flancos íngremes e nus de um vermelho mortiço, como se estivessem manchados de sangue. Havia um quê de escuro no céu, e o sol estava lívido. Agora o vento virara para nordeste. Gandalf farejou o ar e olhou para trás. O inverno se aprofunda atrás de nós, disse ele baixinho para Aragorn. Os altos ao norte estão mais brancos do que estavam. A neve se estende baixa em suas encostas. Esta noite havemos de estar a caminho, bem alto, rumo ao portão do Chifre Vermelho. Poderemos ser vistos por vigias naquela trilha estreita e atocaiados por algum mal. Mas o tempo poderá demonstrar ser o inimigo mais mortal que todos. O que acha de nosso trajeto agora, Aragorn? Frodo ouviu essas palavras por acaso e compreendeu que Gandalf e Aragorn estavam continuando algum debate que começara muito tempo antes. Escutou ansioso. Não gosto de nosso trajeto do começo ao fim, como você bem sabe, Gandalf, respondeu Aragorn. E os perigos conhecidos e desconhecidos crescerão à medida que avançarmos. Mas precisamos avançar, e não é bom retardar a passagem das montanhas. Mais ao sul não há passos até que se chegue ao desfiladeiro de Rohan. Não confio nesse caminho desde suas notícias sobre Saruman. Agora, quem sabe a que lado servem os marechais dos senhores de cavalos? Quem sabe deveras, disse Gandalf. Mas existe outro caminho, e não é pelo passo de Caradhras, o caminho escuro e secreto de que falamos. Mas não falemos dele outra vez, ainda não. Não diga nada aos outros, eu peço, enquanto não for evidente que não há outro caminho. Temos de decidir antes de avançarmos mais, respondeu Gandalf. Então devemos pesar o assunto em nossa mente enquanto os outros descansam e dormem, concluiu Aragorn. No final da tarde, enquanto os demais terminavam o desjejum, Gandalf e Aragorn se afastaram juntos e ficaram olhando para Caradhras. Agora seus flancos estavam escuros e tristonhos, e sua cabeça envolta em nuvens cinzentas. Frodo observava-os, perguntando-se qual rumo o debate tomaria. Quando voltaram à comitiva, Gandalf falou, e então ele soube que fora decidido enfrentar o tempo e o passo alto. Ficou aliviado. Não conseguia imaginar o que seria o outro caminho, escuro e secreto, mas a simples menção dele parecera encher Aragorn de apreensão, e Frodo ficou contente de que fora abandonado. Pelos sinais que vimos ultimamente, disse Gandalf, receio que o portão do Chifre Vermelho possa estar sendo vigiado. E também tenho dúvidas sobre o tempo que nos persegue. Poderá vir neve. Precisamos ir com toda a pressa que pudermos. Mesmo assim, levaremos mais de 2 marchas para alcançar o topo do passo. Esta tarde o escuro chegará cedo. Precisamos partir assim que puderem se aprontar. Vou acrescentar um pequeno conselho, se puder, disse Boromir. Nasci sobre a sombra das Montanhas Brancas e sei alguma coisa sobre viagens em lugares elevados. Havemos de encontrar um frio intenso, se não coisa pior, antes de descermos do outro lado. Não nos ajudará a sermos tão furtivos se isso nos fizer morrer congelados. Quando sairmos daqui, onde ainda há algumas árvores e touceiras,
Cada um de nós deveria levar um feixe de lenha, o maior que puder carregar. E o Bill pode levar mais um pouco, não pode, rapaz? Indagou Sam. O pônei encarou-o pesaroso. Muito bem, disse Gandalf. Mas não devemos usar lenha, a não ser que tenhamos que escolher entre fogo e a morte. A comitiva partiu novamente, de início a boa velocidade, mas logo o caminho se tornou íngreme e difícil. A estrada, que dava voltas e subia em muitos lugares, quase desaparecera e estava bloqueada por muitas pedras caídas. A noite tornou-se mortalmente escura sobre as grandes nuvens. Um vento doloroso fazia redemoinho entre as rochas. À meia-noite já haviam escalado até os joelhos das grandes montanhas. Agora a trilha estreita se curvava por uma parede escarpada de penhascos à esquerda, acima da qual os cruéis flancos de Caradhras se erguiam, invisíveis na treva. À direita havia um abismo de escuridão, onde o terreno despencava repentinamente numa funda ravina. A muito custo escalaram uma encosta pronunciada e pararam por um momento no topo. Frodo sentiu um toque macio no rosto. Estendeu o braço e viu os flocos de neve, indistintos e brancos, pousando em sua manga. Foram em frente, mas não demorou muito para a neve começar a cair depressa, preenchendo todo o ar e rodopiando nos olhos de Frodo. Mal se podiam ver as formas escuras e encurvadas de Gandalf e Aragorn, apenas 1 ou 2 passos à frente. Não gosto disto nem um pouco, disse Sam ofegante logo atrás. Neve é muito bom numa bela manhã, mas eu gosto de estar na cama enquanto ela cai. Gostaria que este quinhão fosse dar na vila dos hobbits. Lá as pessoas iriam apreciar. Exceto pelas altas charnecas da Quarta Norte. As nevascas intensas eram raras no condado e eram consideradas ocasiões agradáveis, oportunidades para a diversão. Nenhum hobbit vivo, exceto Bilbo, lembrava-se do feiro inverno de 1311, quando lobos brancos invadiram o condado, vindos por sobre o Brandevin congelado. Gandalf parou. Tinha neve espessa em seu capuz e ombros. Ela já estava na altura dos tornozelos de suas botas. Era isto que eu temia, disse ele. O que diz agora, Aragorn? Que eu também temia isto, respondeu Aragorn. Porém, menos que outras coisas. Eu sabia do risco da neve. Apesar de ser rara ela cair assim intensamente tão ao sul, exceto no alto das montanhas. Mas ainda não estamos alto. Ainda estamos bem embaixo, onde normalmente as trilhas ficam abertas o inverno todo. Pergunto-me se isto é maquinação do inimigo, comentou Boromir. Em minha terra dizem que ele consegue governar as tempestades das montanhas da sombra, que se erguem nos limites de Mordor. Ele tem estranhos poderes e muitos aliados. Seu braço alongou-se deveras, disse Gimli. Se ele consegue trazer neve do norte para nos afligir aqui, a 300 léguas de distância. Seu braço alongou-se, afirmou Gandalf. Enquanto estavam parados, o vento amainou e a neve diminuiu quase até cessar. Voltaram a avançar com dificuldade, mas não haviam percorrido mais que 1/8 de milha quando a tempestade voltou com fúria renovada. O vento assobiava e a neve se transformou em nevasca secante. Logo o próprio Boromir encontrou dificuldade em avançar. Os hobbits, curvados quase até os pés, mourejavam atrás das pessoas mais altas, mas era evidente que não conseguiriam ir muito adiante se a neve continuasse. Os pés de Frodo pareciam chumbo. Pippin arrastava-se mais atrás. O próprio Gimli, robusto como qualquer anão, resmungava ao caminhar penosamente. A comitiva se deteve repentinamente, como se tivessem chegado a um acordo sem falar uma só palavra. Ouviam ruídos sinistros na escuridão ao redor. Podia ser apenas um ardil do vento nas frestas e nos sulcos da parede rochosa, mas os sons eram de gritos agudos e selvagens uivos de riso. Pedras começaram a cair do flanco da montanha, assobiando por cima de suas cabeças,
ou se espatifando na trilha ao lado deles. Vez por outra, ouvi um ribombo abafado, quando um grande rochedo descia rolando das alturas ocultas acima deles. Não podemos ir mais longe nesta noite, disse Boromir. Quem quiser que chame de vento. Há vozes cruéis no ar, e estas pedras nos têm por alvo. Eu chamo de vento, comentou Aragorn. Mas isto não torna falso o que dizes. Há muitos seres malignos e inamistosos no mundo que têm pouco apreço pelos que caminham em duas pernas, e ainda assim não estão aliados a Sauron, e sim têm seus próprios propósitos. Alguns têm estado neste mundo por mais tempo que ele. Caradhras era chamado o Cruel e tinha mau nome, disse Gimli. Longos anos atrás, quando o rumor de Sauron ainda não fora ouvido nessas terras. Pouco importa quem é o inimigo se não pudermos rechaçar seu ataque, afirmou Gandalf. Mas o que podemos fazer? Exclamou Pippin infeliz. Apoiava-se em Merry e Frodo e tiritava. Ou paramos onde estamos ou damos a volta, respondeu Gandalf. Não adianta prosseguir. Só um pouco acima, se bem me lembro, esta trilha deixa o penhasco que corre por uma grota larga e rasa ao pé de um declive comprido e difícil. Ali não teríamos abrigos da neve, nem das pedras, nem de nada mais. E não adianta voltar enquanto a tempestade prossegue, disse Aragorn. Na subida não passamos por nenhum lugar que desse mais abrigo que esta parede do penhasco, sob a qual estamos agora. Abrigo, murmurou Sam. Se isto é abrigo, então uma parede e nenhum teto fazem uma casa. A comitiva agora se agrupou o mais possível junto ao penhasco. Este dava para o sul, e perto do sopé inclinava-se um pouco para fora, de modo que esperavam que ele lhes desse alguma proteção do vento norte e das pedras que caíam. Mas lufadas em redemoinho rodopiavam ao redor deles por todos os lados, e a neve descia fluindo em nuvens cada vez mais densas. Ajuntaram-se com as costas contra a parede. O pônei Bill parou, paciente, porém desalentado, diante dos hobbits, e os protegia um pouco. Mas logo a neve à deriva estava acima de seus jarretes e continuava subindo. Se não tivessem companheiros maiores, os hobbits logo estariam sepultados. Uma grande sonolência se apossou de Frodo. Ele se sentia afundando depressa em um sonho morno e nebuloso. Pensava que um fogo lhe aquecia os dedos dos pés, e das sombras do outro lado da lareira ouvia a voz de Bilbo falando. Não achei grande coisa o seu diário, ele dizia. Tempestade de neve em 12 de janeiro. Não havia necessidade de voltar para relatar isso. Mas eu queria descansar e dormir, Bilbo, respondeu Frodo com esforço, quando se sentiu sacudido e voltou dolorosamente ao estado desperto. Boromir o erguera do chão, tirando-o de um ninho de neve. Isto significará a morte dos pequenos, Gandalf, disse Boromir. É inútil nos sentarmos aqui até que a neve suba acima de nossas cabeças. Precisamos fazer algo para nos salvarmos. Dá-lhes isto, disse Gandalf, dando uma busca em sua mochila e tirando um frasco de couro. Só um gole para cada um, para nós todos. É muito precioso. É Miruvor, o licor de Imladris. Elrond me deu quando nos despedimos. Passa-o adiante. Assim que Frodo engoliu um pouco do licor morno e perfumado, ele sentiu nova força em seu coração e o pesado entorpecimento deixou seus membros. Os demais também se refizeram e encontraram esperança e vigor renovados. Mas a neve não amainou. Rodopiava ao redor deles mais espessa que nunca, e o vento soprava mais ruidoso. O que achais de uma fogueira? Perguntou Boromir de repente. Agora parece próxima a escolha entre o fogo e a morte, Gandalf. Sem dúvida estaremos ocultos de todos os olhos inamistosos quando a neve nos tiver coberto. Mas isso não nos ajudará. Ai, tá começando a falhar a voz. Podes fazer uma fogueira se quiseres, respondeu Gandalf. Se houver algum observador que possa suportar esta tempestade,
ele poderá nos ver, com ou sem fogo. Mas, apesar de terem trazido lenha e iscas a conselho de Boromir, estava além da habilidade de elfo, ou mesmo de anão, produzir uma chama que aguentasse meio ao vento em turbilhão, ou pegasse no combustível molhado. Por fim, o próprio Gandalf, relutante, pôs mãos à obra. Apanhando um feixe, ele o ergueu por um momento, e então, com a palavra de comando, Naur an Edraith Amen, enfiou a extremidade do cajado no meio dele. Imediatamente irrompeu um grande jorro de chamas verdes e azuis, e a lenha flamejou e crepitou. Olha só, parece Hermione. Se houver alguém para ver, eu, pelo menos, me revelei a ele, disse. Escrevi, Gandalf está aqui, em sinais que todos podem ler de Valfenda até as fozes do Anduin. Mas a comitiva não se importava mais com observadores, nem com olhos inamistosos. Alegrou-lhes o coração ver a luz do fogo. A lenha queimava alegremente, e apesar de a neve chiar em toda a sua volta, e de poças de lama se insinuarem sob seus pés, eles de bom grado acresceram as mãos nas chamas. Ali ficaram em pé, curvados em círculo ao redor das pequenas chamas que dançavam e arfavam. Havia uma luz vermelha em seus rostos exaustos e ansiosos. Atrás deles a noite era como um muro negro, mas a lenha queimava depressa e a neve ainda caía. O fogo enfraqueceu e o último feixe foi jogado sobre ele. A noite está envelhecendo, disse Aragorn. O amanhecer não está longe. Se é que o amanhecer consegue penetrar nessas nuvens, disse Gimli. Boromir saiu do círculo e encarou o negror acima deles. A neve está diminuindo, disse ele, e o vento está mais quieto. Frodo, cansado, olhava para os flocos que ainda caíam da escuridão, para se revelarem brancos por um momento à luz do fogo agonizante. Mas por muito tempo não conseguia ver sinal de que estavam minguando. Então, de repente, quando o sono recomeçava a insinuar sobre ele, deu-se conta de que realmente o vento amainara e de que os flocos se tornavam maiores e menos numerosos. Muito devagar, uma luz tênue começou a crescer. Finalmente a neve cessou por completo. À medida que a luz aumentava, ela revelava um mundo silencioso e amortalhado. Abaixo do refúgio deles havia montículos e cúpulas brancas e profundezas informes, sob as quais a trilha que haviam percorrido estava perdida por completo. Mas os altos, lá em cima, estavam ocultos por grandes nuvens ainda pesadas com a ameaça de neve. Gimli ergueu os olhos e balançou a cabeça. Caradhras não nos perdoou, disse ele. Ele ainda tem mais neve para lançar sobre nós, se prosseguirmos. Quanto antes voltarmos e descermos, melhor. Todos concordaram com isso, mas agora era difícil recuar. Poderia até demonstrar ser impossível. A uns poucos passos das cinzas de sua fogueira, a neve tinha muitos pés de altura, acima das cabeças dos hobbits. Em alguns lugares ela fora varrida e amontoada pelo vento em grandes montes junto ao penhasco. Se Gandalf fosse à nossa frente com uma chama luminosa, poderia derreter uma trilha para vós, disse Legolas. A tempestade pouco perturbara, e da comitiva, só ele ainda estava animado. Se os elfos pudessem voar acima das montanhas, poderiam buscar o sol para nos salvar, respondeu Gandalf. Mas eu preciso de alguma coisa sobre a qual possa agir. Não consigo queimar neve. Bem, disse Boromir, quando as cabeças estão perplexas, os corpos precisam trabalhar, como dizemos em meu país. Os mais fortes entre nós precisam buscar um caminho. Vede, apesar de agora estar tudo envolto em neve, nossa trilha da subida dava uma volta naquela encosta rochosa ali embaixo. Foi ali que a neve começou a nos assolar. Se pudermos alcançar esse ponto, quem sabe adiante demonstre ser mais fácil. Não está a mais de 1/8 de milha, eu calculo. Então vamos abrir uma trilha à força até lá, tu e eu.
disse Aragorn. Aragorn era o mais alto da comitiva, mas Boromir, pouca coisa mais baixo, era mais encorpado e de compleição mais maciça. Saiu na frente e Aragorn o seguiu. Afastaram-se devagar e logo estavam em pesada labuta. Em alguns lugares a neve era da altura do peito, e muitas vezes Boromir parecia não estar caminhando, e sim nadando ou escavando com os grandes braços. Legolas observou-os por algum tempo com um sorriso nos lábios, e depois voltou-se para os demais. Os mais fortes precisam buscar um caminho, vós dizeis? Mas eu digo que o arador Ari, mas escolhamos uma lontra para nadar, e para correr leve sobre grama e folha, ou sobre a neve, um elfo. Com essas palavras, partiu em salto lépido, e então Frodo notou como se fosse a primeira vez, apesar de sabê-lo há tempo, que o elfo não usava botas, e sim, como sempre, apenas sapatos leves, e que seus pés pouco marcavam a neve. Adeus, disse ele a Gandalf. Vou em busca do sol. Então, veloz como um corredor em areia firme, partiu a toda e, ultrapassando depressa os homens que mourejavam, passou por eles com um aceno de mão e correu para longe, desaparecendo atrás da curva rochosa. Os demais esperaram aninhados uns contra os outros, vendo Boromir e Aragorn se reduzirem a pontos negros na brancura. Finalmente também eles não podiam mais ser vistos. O tempo arrastou-se. As nuvens baixaram e logo alguns flocos de neve voltaram a descer em espirais. Passou-se talvez uma hora, apesar de parecer muito mais tempo, e então finalmente viram que Legolas voltava. Ao mesmo tempo, Boromir e Aragorn ressurgiram de trás da curva, bem atrás dele, e vieram subindo o aclive com esforço. Bem, exclamou Legolas, aproximando-se a correr. Eu não trouxe o sol. Eu não trouxe a sol. Ela caminha nos campos azuis do sul, e uma pequena grinalda de neve neste morrinho do chifre vermelho não a incomoda nem um pouco. Mas trouxe de volta um lampejo de boa esperança para aqueles que estão condenados a andar a pé. O maior monte de neve de todos está logo atrás da curva, e ali nossos homens fortes quase foram sepultados. Perderam a esperança até ao retornar e lhes dizer que o monte era pouco mais espesso que uma parede. E do outro lado a neve subitamente diminui, enquanto que mais embaixo ela nada mais é que um cobertor branco para esfriar os dedos dos pés de um hobbit. É como eu disse, grunhiu Gimli. Não era uma tempestade comum. É uma vontade de Caradhras. Ele não gosta de elfos nem de anãos, e esse monte foi depositado para interromper nossa fuga. Mas felizmente teu Caradhras esqueceu que há homens contigo, disse Boromir chegando nesse momento. E são homens robustos, se assim posso dizer. Porém, homens menores com paz poderiam ter sido de mais valia. Ainda assim, abrimos uma passagem através do monte, e por isso todos aqui que não conseguem correr leves como os elfos devem ser gratos. Mas como vamos descer ali, mesmo vocês tendo perfurado o monte? Disse Pippin, expressando o pensamento de todos os hobbits. Tenha esperança, disse Boromir. Estou exausto, mas ainda me resta alguma força, e a Aragorn também. Vamos carregar a gente pequena. Os demais, sem dúvida, conseguirão caminhar na trilha atrás de nós. Vem, mestre Peregrin, começarei por ti. Ergueu o hobbit. Agarra-te às minhas costas, precisarei de meus braços, disse ele, caminhando avante. Aragorn foi atrás com Merry. Pippin admirou-se com sua força, vendo a passagem que já abrira sem outro instrumento que não seus grandes membros. Mesmo agora, carregado como estava, alargava a trilha para os que vinham atrás, jogando a neve para os lados à medida que avançava. Finalmente chegaram ao grande monte de neve. Ele se estendia por cima da trilha da montanha como um muro escarpado e súbito, e sua crista afiada como se tivesse sido escavada a faca, erguia-se a mais do dobro da altura de Boromir.
mas uma passagem fora aberta pelo meio, subindo e descendo como uma ponte. Do lado oposto, Merry e Pippin foram arriados, e ali esperaram com Legolas a chegada do restante da comitiva. Algum tempo depois, Boromir voltou carregando Sam. Atrás dele, na trilha estreita, mas àquela altura bem pisada, vinha Gandalf conduzindo Bill com Gimli empoleirado no meio da bagagem. Por último veio Aragorn carregando Frodo. Passaram através da abertura, mas Frodo mal tocara ao chão, quando uma avalanche de pedras e neve deslizante desceu rolando com um ribombo grave. O borrifo que produziu quase cegou a comitiva, agachando-se junto ao penhasco. E quando o ar voltou a ficar limpo, viram que a trilha estava bloqueada atrás deles. Basta, basta! Exclamou Gimli. Estamos partindo o mais depressa possível. E de fato, com esse último golpe, parecia estar gasta a malícia da montanha, como se Caradhras se certificasse de que os invasores haviam sido rechaçados e não ousariam voltar. A ameaça de neve ergueu-se. As nuvens começaram a se dissipar e a luz espalhou-se. Como Legolas relatara, descobriram que a neve ficava cada vez mais rasa à medida que desciam, de forma que os próprios hobbits conseguiam avançar com alguma dificuldade. Logo estavam todos parados outra vez na projeção plana, no topo da encosta íngreme, onde haviam sentido os primeiros flocos de neve na noite anterior. A manhã já avançara bastante. Naquele lugar alto, contemplaram outra vez as terras mais baixas a oeste. Bem longe, no terreno acinzentado que se estendia ao pé da montanha, ficava o pequeno vale de onde haviam começado a escalar o passo. As pernas de Frodo doíam. Estava gelado até os ossos e faminto, e sua cabeça girava ao pensar na longa e dolorosa marcha para baixo. Manchas negras lhe nadavam diante dos olhos. Ele os esfregou, mas as manchas negras ficaram. Lá longe, abaixo dele, mas ainda bem acima dos contrafortes inferiores, pontos escuros giravam no ar. As aves de novo, disse Aragorn apontando para baixo. Agora não há como evitá-las, disse Gandalf. Quer sejam boas ou más, ou nada tenham a ver conosco, temos de descer imediatamente. Nem nos joelhos de Caradhras esperaremos por outro anoitecer. Um vento frio soprava atrás deles enquanto davam as costas para o portão do Chifre Vermelho e tropeçavam, exaustos, descendo a encosta. Caradhras os derrotara.